Olá, meu nome é Zé Mário Ferrarini e eu vou fazer uma interpretação breve da análise tarológica sobre esse momento que o mundo está passando, frente ao coronavírus, ao isolamento social. E por que falar um pouco sobre o tarô, né? Sendo que tem tantos vídeos já sendo circulado por aí falando sobre saúde, espiritualidade, enfim, milhares de vídeos, né? Eu resolvi dizer um pouco sobre o tarô porque cada uma das lâminas, cada uma das cartas do tarô, assim dizendo, ela é construída a partir da simbologia do inconsciente coletivo. Então, é uma ferramenta muito valiosa para quando a gente precisa olhar como coletivo. E é exatamente esse o convite que o coronavírus está fazendo, que esse isolamento social está fazendo. Para a gente se tratar, para a gente se cuidar, a gente depende do outro. Estamos passando por um processo de medo, uma histeria coletiva, um colapso no sistema público, não é? Então estamos falando de questões políticas, econômicas, sanitárias, estamos falando de ecologia, estamos falando de evolução, estamos falando de seleção. Então existem vários parâmetros, vários processos que estão em jogo e não necessariamente algo bipolarizado no sentido de ou é saúde ou é político e econômico. Não, a questão não é essa. A cada pessoa que você pergunta como você tá, praticamente a resposta é assim: eu tô bem, mas eu tô tentando não enlouquecer, né? Então é muito bacana a gente pensar nisso. Por que que as pessoas estão tentando não enlouquecer? As pessoas não conseguem lidar consigo mesmas, né? As pessoas elas não conseguem entender qual é o verdadeiro motivo dessa paralisação coletiva. Então, fazendo uma análise breve tarológica dos anos, a gente consegue entender mais ou menos o padrão e tentar achar uma forma de coexistir, né, com essa situação, sem ser tão maléfico e até mesmo tentando tirar benefícios a partir disso. Então a gente está confrontando aqui o tempo todo a vida e a morte, né? A doença e a saúde. Então, dizendo arquetipicamente, sombra e persona, de repente, tá? Lidar com o meu mundo interior e com o meu mundo exterior, né? Como que eu me comporto da porta da minha casa para fora e como que eu reajo ao mundo, como que eu respondo ao mundo da porta da minha casa para dentro, tá? Então, esse medo iminente da morte me faz pensar em uma estratégia de começar esse vídeo falando então sobre a carta da morte, sobre a carta 13. Só que, para não ficar algo muito individualizado, falando carta por carta, vamos fazer então a composição. Vamos começar a falar do ano de 2013. A carta 20 é a carta do julgamento, tá? Ou seja, de uma forma bem simplista e bem resumida, vamos tratar essa carta como sendo um anúncio. Algo que está sendo anunciado, certo? Em relação a uma transformação, a um encerramento, a um novo ciclo, tá? A deixar para trás velhos pensamentos, velhos padrões, para que você possa ser recebido com uma novidade. Então, o ano de 2013 é o anúncio da morte, o anúncio de uma transformação. Se a gente parar para pensar nas nossas vidas, pessoalmente, tratando de coletivo, tratando de grupo, tratando de Brasil, tratando de mundo, de universo, tá? Tudo isso vai fazendo sentido, tanto do âmbito pessoal quanto para o âmbito coletivo. Então, em 2013, basta a gente lembrar, foi praticamente o ano que o gigante acordou. Ou seja, foi um anúncio de que algo deveria ser transformado, de que algo deveria ser morto, tá certo? Sempre depois de uma morte, precisa viver um luto para que as questões sejam bem absorvidas. E é exatamente o que o ano de 2014 vem trazer. O anúncio de um luto, de um tempo em que nada vai acontecer,
um tempo em que você precisa se reconectar com as suas questões emocionais, com as suas questões materiais, reavaliar muitas questões e principalmente ter paciência, tá? Fazer com que o tempo não seja apressado. Se pararem para pensar o ano de 2014, o que aconteceu? Nada. Foi um luto, certo? Tanto que, para o nosso Brasil, o que mais marcou aqui o coração dos brasileiros foi o 7-1, não é? É claro que, junto com algumas outras questões, tivemos vários lutos. Ariano Suassuna, José Wilker. Então, algumas personalidades brasileiras também morreram, tá? Nesse momento também de luto, começaram a se manifestar algumas questões frente ao ebola. Tivemos os problemas hídricos, tá? Que, fazendo a correlação, a água diz respeito ao campo emocional, tá? Então, nesse momento, começa a ter uma perturbação emocional, mas em um período que nada, teoricamente, está acontecendo. Durante o período dessa fragilidade, é muito comum se encontrar provocações, tentações, medos e ilegalidades, tá? Sempre que você está na paz, sempre vem um diabinho no seu ouvido te convidar a fazer alguma coisa ilegal para você testar os seus próprios limites. E é isso que diz respeito ao ano de 2015. 2000, né, a carta 20, o anúncio, o julgamento de uma ilegalidade. O que tivemos nesse ano? Foi quando explodiu a Lava Jato, tá certo? Foi quando no Brasil começou a política da Fora Dilma, um ódio eleitoral bem instalado, parece que polarizou o Brasil, né, entre direita e esquerda, né, um jeito muito ridículo de se classificar as pessoas, mas foi exatamente a vibração que o diabo veio trazer, tá? Nesse momento também tiveram os desastres de Mariana, tiveram muitos atentados terroristas do Estado Islâmico. Então foi um ano bastante complicado, que veio testar literalmente todos os limites interiores, coletivos do nosso país, do nosso mundo, até que em determinado momento a casa precisa cair, não é? Então é o anúncio de um desmoronamento, de uma torre. O que essa carta fala? Já era, a casa caiu. Algo está sendo destruído para que você tenha a oportunidade de recomeçar do zero, para que você possa construir a sua nova vida, as suas novas atitudes, os seus novos comportamentos a partir do zero. Nesse momento, todas as máscaras caem. Nesse momento, todas as armas, todas as armaduras, tudo cai. E você fica extremamente nu, certo? Fazendo análise com o nosso país, o que aconteceu no ano de 2016? O impeachment, o Zika, começaram a ter os ataques na Síria, teve a eleição do Trump, né? Ele foi eleito lá nos Estados Unidos, então foi um ano de muito desmoronamento, tá certo? Depois que ocorre o desmoronamento, é aquilo que eu acabei de explicar. Caíram todas as máscaras, caíram todas as armas, então você está puro, você está nu. Nesse momento você tem um anúncio de uma libertação, assim dizendo, tá? Essa carta, ela mostra muita introspecção, muita pureza, muita sutileza, onde se encerra o mistério ali do luto, da temperança, é onde você começa a ter um controle melhor entre o seu campo emocional e o seu campo material. Esse ano, praticamente, pode-se fazer a análise com a libertação da caixa de Pandora, né, que é o que dizem. Que é quando você abre isso e sai de tudo. Sai coisas boas, sai coisas ruins, sai coisas que ainda não foram digeridas, tá certo? Então estamos falando o quê? Do momento que se iniciaram as fake news. O ano de 2017 foi marcado por isso. Foi o momento que o presidente, o Michel Temer, ele assumiu a presidência do Brasil, tá? Foi um momento que tiveram algumas rebeliões, o massacre penitenciário, algumas catástrofes naturais, mas em geral foi um ano de reestabelecimento após
aquela queda da torre. Depois desse momento tivemos o quê? O ano de 2018, que é o anúncio das coisas que não são claras, ou seja, o julgamento e a lua. A lua a gente brinca dizendo que é aquilo que foi varrido para baixo do tapete, né? Que à noite todo gato é pardo, que à noite você não consegue ter clareza das coisas. E partindo por essa linha de raciocínio, né, as coisas obscuras, as coisas escondidas, foi o ano que a Marielle morreu, né? E até hoje existem várias questões vinculadas a esse obscurantismo, não é? Foi o momento que teve a paralisação dos caminhoneiros, foi um momento em que o ex-presidente Lula foi preso, foi um momento extremamente complicado, falando politicamente, de política internacional, entre Estados Unidos e Coreia do Norte, um momento de muita tensão. Foi um momento em que o atual presidente Bolsonaro foi eleito. Então, é um período com um pouco de falta de clareza. Existe sim uma conotação intuitiva forte aqui? Sim, existe. Mas, no geral, a gente pode analisar também como uma recuperação, né, do seu polo feminino após aquela torre ter caído. Porque depois que você é desarmado, você precisa restabelecer o seu lado feminino e o seu lado masculino. Nesse primeiro momento, você está trazendo de volta a intuição, a percepção, o olhar para dentro. Tá? É uma carta muito importante, a carta da Lua, que ela esconde muitas coisas que às vezes a gente não quer ver. E faz muito sentido com esse momento em que todo mundo está passando, dentro desse isolamento social. Tá certo? Eu vou explicar um pouquinho melhor mais pra frente. Depois da noite, vem o dia. Então, a carta do Sol. Ou seja, o anúncio do Sol. O anúncio de que algumas coisas vão começar a clarear. Tá certo? Então, o que a gente teve nesse ano de 2019? Muito Sol. Muito Sol a ponto de clarear algumas ideias, mas também esse Sol demais esquenta e pega fogo. Tivemos várias queimadas. Amazônia, Austrália, teve o fogo na Catedral de Notre Dame. Tá? Você teve as primeiras imagens de satélite da NASA, né, mostrando do buraco negro, mostrando aquele halo luminoso que tem ao redor. Você tem o que? A primeira extinção da geleira ali na Islândia, você tem a temperatura máxima já captada no Polo Norte. Então a gente está falando de um Sol um pouco descompensado. A gente não está falando de um Sol aqui dentro de um espectro saudável, tá certo? Junto com esse Sol apareceu aí a catástrofe de Brumadinho, o sarampo, algumas passeatas dizendo respeito à educação aqui no Brasil. Tá? Mas foi um momento onde as pessoas começaram a cair em si, depois de todos esses acontecimentos, e voltaram a atenção para si própria, para começar a executar. Tá? Foi um ano, então, que parou um pouco de sair do campo do pensar e retomamos, então, o agir, né? A execução. Até que, então, chegamos no ano de 2020, ou seja, um julgamento do julgamento, ou seja, um anúncio de um julgamento, tá? O que estão dizendo sobre esse ano? A carta número 20, ela faz alusão com Hermes, dentro da mitologia. Hermes, ele é o mensageiro. Hermes, ele é o viajante. Ele é o patrono dos mentirosos, dos ladrões. Ele é aquele que consegue fazer o intercâmbio muito bem entre a luz, entre o Sol, e entre a Lua, e entre a sombra. Ele é aquele que tem a permissão de trazer a informação de cima, canalizar essa informação, né? Pegar aqui a informação superior da espiritualidade, de Deus, chame do que vocês quiserem, mas consegue materializar e trazer ela para aquilo que é palpável. Tá? Em relação a isso, é legal a gente analisar também que estamos no final do mês 3, certo? Lembrando que o mês 3 é a
diz respeito à imperatriz. Então estamos falando de uma mãe. E em breve começaremos o mês 4, a carta do imperador, um pai. Então, por que eu estou falando também dessas análises? Porque eu não vou fazer um jogo simplista de tirar 3 cartas e ver o que as cartas têm para dizer sobre o coronavírus, porque já está tudo aqui. Foi anunciado que algo novo iria acontecer e que um resgate kármico iria acontecer. A carta do julgamento, como o próprio nome diz, é um julgamento. Ou seja, você colhe aquilo que você planta, você passa por um processo de autoavaliação. Você chega até esse ano e aí você olha para trás e vê assim, o que eu matei na minha vida? Eu vivi o luto adequadamente? Eu encarei, eu passei por todas as minhas provocações? Eu destruí tudo aquilo que deveria ser destruído? Eu me senti puro novamente? Eu tirei todas as minhas máscaras? Eu me desarmei por completo, eu me purifiquei por completo, eu me reencontrei com a minha lua, com o meu eu interior, eu me reencontrei com a forma como eu quero me apresentar para o mundo. Isso tudo está em equilíbrio? Então ótimo, então o seu julgamento tende a ser positivo, tá? Uma coisa que eu gosto bastante de falar vinculado à carta 20 é que é um começo de algo desconhecido. Tá? Se você para ver o tarô como um todo, todos os desenhos das lâminas, pelo menos do tarô do Waite, ele é circundado por um rio que passa ali atrás das cartas. E a carta do julgamento, como sendo uma das últimas, ela se encerra em um mar. Tá? Então, imagina só o medo do rio quando ele encontra o mar. Imagina só o medo do rio que sabe os seus próprios limites, que vai daqui até aqui encontrar um mar que é salgado, tem uma outra fauna, tem uma outra flora associada ali na região do mangue, que de repente tudo começa a mudar, tudo começa a lentificar, o fluxo da água começa a mudar. Então é um momento que a gente tem que se autoavaliar, tá certo? Para que se autoavaliar? Para que a gente possa contribuir para o mundo em 2021, que é o anúncio do mundo, é o anúncio da expansão. O que significa o anúncio da expansão? Que a partir desse ano, às vezes até forçado, né? Às vezes até mesmo sem a consciência das pessoas, estamos sendo forçados a pensar nos outros. A minha saúde depende de vocês ficarem em casa. A saúde dos meus pais depende de vocês ficarem em casa. A saúde dos pais de vocês e de vocês próprios e de todo mundo depende de uma ação coletiva. Então, isso é um momento muito mágico, tá? Por isso que fala que nesse ano astrológico, que é o ano regido pelo Sol, vem trazer também essa clareza. Tá? Se você para fazer uma análise, por exemplo, uma associação com os orixás, estamos falando de um ano que pertence a uma era de Obaluaê, que é exatamente o orixá da transformação. Por isso que eu até comecei com a carta 13, da morte, da transformação. Também com influência de Oxalá, que é então o orixá da fé, do fortalecimento da fé, e de Xangô, que é o da justiça. Então, independente se você, da sua crença, da sua religião, independente da interpretação do ano do rato, do ano de Ganesha, do ano astrológico, dos orixás regentes, não importa, tudo está sendo construído e tudo está sendo costurado para que a gente possa fazer, então, dar uma atenção especial para tudo aquilo que é coletivo, para que a gente possa entrar no próximo ano tendo essa permissão de expandir e de ir além, de conseguir algo a mais dentro do nosso mundo. E por isso que é esse convite de todo mundo ficar dentro de casa. Tá? Recentemente eu assisti um vídeo muito interessante do professor Valdemar Magaldi Filho. Ele fez um recorte
de algumas ondas psicológicas, e ele fala, e ele traz de um jeito muito legal de se analisar, mostrando então o que acontece nos períodos de praga, que, por exemplo, a gente teve ali em 1800 alguns surtos, que você teve então algumas histerias, você teve algumas conversões, as pessoas começaram a ficar psicologicamente doentes e começaram então a ter visões, começaram a enxergar a Virgem Maria, né? E nunca, em nenhum período da história, se viram tantas Virgens Marias. Será que realmente ela só apareceu naquele período, ou será que a população daquela época precisava dessa informação, precisava acreditar em algo a mais, e por isso que a Virgem Maria se manifestou ali, seja num grau psicológico, seja num grau naquilo que bem popularmente se chama de loucura, mas a partir daquela incorporação da mulher, do sagrado feminino dentro daquele momento, a partir da constituição do quarto elemento, ou seja, da mulher dentro da tríade, isso faz com que você consiga incluir o lado feminino. Você consegue olhar para o escuro, você consegue viver de olhos fechados, vivendo e confiando somente em si, na sua intuição, na sua percepção. Tá? Um pouco mais à frente ali, teve a segunda onda, né, que o Valdemar Magaldi Filho propõe, que é a esquizofrenia. E que foi um momento que foi aceito a relativização. Porque não existe o certo e o errado. Para o esquizofrênico, aquilo está certo e ponto final. Junto com esse momento, teve a ciência quântica avançando, teve Einstein colocando em equações matemáticas que a teoria da relatividade, ou seja, que as coisas dependem, pode ser uma coisa ou outra a partir do observador. Então, aquilo que eu enxergo na realidade é o que eu quero ver, mas não necessariamente é a realidade. Tá? Isso fez um boom, né, dentro da ciência espiritual, né? Hoje em dia se fala de medicina germânica, de medicina quântica, e que faz total sentido quando a gente fala desse momento também, porque tudo depende do ponto de vista das pessoas. E nesse momento atual, né, essa terceira onda, a doença que mais tem afligido a população é a depressão. Tá? O que é a depressão? É olhar para si, fechar os olhos, lidar com o seu próprio eu, saber lidar com a sua própria companhia. Então, é um momento de que as pessoas estão se deprimindo por ficar em casa. Por quê? Porque, como eu disse ali no começo do vídeo, existe um desbalanço entre aquilo que é a persona e aquilo que é a sombra. Somos um self proposto por Jung, que é composto então pela sombra, pelos nossos medos, pela persona, ou seja, pela forma como nos apresentamos, pelo velho sábio, pela grande mãe, pela ânima e pelo ânimos, né, que é a mulher que existe dentro do homem e o homem que existe dentro da mulher, o herói. Tá? Então são alguns arquétipos bem determinados que compõem o self. Tá? Que no inglês é muito legal que eles têm essa palavra, o myself, né? O eu mesmo. Então é um momento muito legal para que a gente possa se aprofundar dentro desse eu mesmo. Tá? Para que eu possa encarar os meus medos, para que eu possa encarar os meus desafios, para que eu possa reavaliar quem eu sou lá fora, a forma como eu me apresento lá fora, se realmente isso me satisfaz ou se a forma como eu tenho me manifestado tem se comportado mais como um mecanismo de defesa ou como algo que realmente seja importante para mim, algo que realmente seja eu. Tá? Então, é um momento que mostra que somos frágeis, tá? Que a gente depende um do outro e que a gente tem que olhar para dentro de si. E como tem circulado aí muitas coisas, muitos vídeos sobre o coronavírus e sobre análise de milhares de pontos de vista, estão falando aí que, na realidade,
Não é a praga que vai matar tanto, mas sim o medo, a histeria, não é? E o que que significa? Alguém aqui já viu alguém morrer de histeria? É. O que que significa isso? Significa que você ficar dentro da sua casa e não suportar o seu eu, não suportar a sua própria companhia, não suportar os seus pensamentos, significa que você vai dormir mal, significa que você vai comer mal, significa que você vai entrar em um padrão de estado mental que vai rebaixar a sua frequência, tá? Então, são essas mudanças, essas alterações que vão fazer com que a sua imunidade vá lá para baixo e que você se torne mais vulnerável, tá, a ter alguma complicação em caso de contaminação, né? Existe até o conto Sulfy aí, que muitos de vocês devem conhecer, que a praga disse que iria matar só 10 mil e na verdade morreram 100 mil. Né? Aí questionaram a praga, mas você disse que só iria matar 10 mil? Ela falou assim, não, eu matei 10 mil, os outros 90 morreram de medo. Né? E é exatamente esse o momento. É um momento que a gente não tem que ter medo. De quê? De nós mesmos. Tá? Não estou falando não ter medo e sair para a rua fingindo que nada está acontecendo, porque isso seria, ao meu ponto de vista, uma grande besteira, uma grande bobeira, porque é óbvio de que as coisas estão acontecendo e não é à toa. Tá? Então, é um momento para que você volte para dentro de si, para que você saiba se deprimir. Assim como toda morte precisa de um luto para ser digerido, toda a depressão precisa ser vivida. Por quê? Porque quantas atitudes a gente toma lá fora que não são a gente, não é a nossa verdade interior, certo? Você começa a desenvolver padrões de compulsividade alimentar, de compulsividade por compras, e às vezes isso não é você. Às vezes você gosta de uma coisa, mas o mundo lá fora exige que você se comporte de um outro jeito. Às vezes você gosta de se vestir de determinada maneira, mas o mundo lá fora exige que você se vista de uma forma diferente. E isso tudo, você sempre vai cedendo e acaba assumindo essa mentira como uma verdade para dentro de si. E aí quando você fica em isolamento social, dentro da sua casa, milhares de pensamentos vêm à tona. E temos que saber lidar com esses pensamentos, tá certo? Então esse é um momento de reencontro consigo. É um momento que você pegue as pessoas que têm mágoa, que vocês têm mágoa. Não precisa sair por aí pedindo perdão e nem... Se quiser fazer, ótimo. Mas olha para essas pessoas e entenda o que aconteceu. Olhe para aquelas pessoas que algum dia você teve algum entrave ali no passado, alguma questão ali no passado, e olha para essa situação e veja o que você fez, como você fez. Olha para as pessoas que você já magoou, olha para as pessoas que já foram magoadas por você e tenta digerir, tentem entender, tá certo? Porque isso vai te dar força para que você, ano que vem, que é o ano do mundo, o ano da expansão, possa estar pronto e seja digno de fazer, de continuar fazendo parte desse coletivo, tá certo? Não morram de medo, não morram por histeria, não morram para voltar para si, para aprender a enxergar de olhos fechados, porque o mundo, com a velocidade que ele exige da gente, muitas vezes eu ofendo uma pessoa na rua e depois, ao invés de eu mandar uma mensagem para essa pessoa pedindo desculpa, eu falo assim, nossa, vou continuar o meu dia e vou um dia depois do outro, de repente passa meses, anos e eu nunca pedi desculpa para aquela pessoa, né? E isso, infelizmente, acaba se tornando comum, né? A pessoa me perdoa, sabe que a minha vida é corrida. E não, isso faz mal pra gente, porque somos reflexos um dos outros. Somos um superorganismo, somos coletivos. E por ser coletivo, eu preciso da ajuda de vocês para manter a minha saúde. E vocês precisam da minha ajuda. Isso é um pensamento de expansão. Isso é um pensamento coletivo. Então, por mais que vocês achem, né, por mais que às vezes não pareça tanto,
essa construção toda, ela tá escrita dentro do tarô. E eu espero que esse vídeo ele possa ter esclarecido algumas questões, possa ter ajudado vocês dentro do possível. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer ideia, qualquer coisa que vocês queiram discutir, conversar comigo, pode vir perguntar. Essa é uma reflexão pessoal. Claro, não sou psicólogo. Pode ser que alguns dos meus conceitos aqui estejam errados, sintam-se à vontade para corrigir, para somar, para agregar, mas eu acho que o coração mesmo da mensagem que eu queria passar para vocês é essa. Então, até mais, gente.